Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleison, seu professor de matemática. Nesta videoaula nós vamos conhecer um pouco sobre a reta e sobre o coeficiente de inclinação de uma reta. Qual que é o coeficiente de inclinação? O coeficiente de inclinação é um número que vai representar a clividade da reta ou a declividade. Ou seja, como é o ângulo, como está relacionado o ângulo de encontro desta reta com o eixo X. A forma mais básica que vocês vão adotar é essa, que o coeficiente de inclinação a gente representa ele por m, ele é dado pelo resultado do yb menos o ya dividido pelo xb menos xa, onde isso num ponto, né, nos pontos traçados da reta, você tem o ponto 1, que é o xa ya, e você tem o ponto 2, que é o ya e o xb e o yb. Então, você precisa de dois pontos para encontrar este coeficiente de inclinação. Mas também existem outras formas. Não é só os dois pontos. É o que a gente vai mostrar aqui e você vai entender também que uma outra maneira de você escrever é pela tangente. É a tangente do ângulo que causa essa inclinação, a tangente do ângulo dado. Então, observe só. Você tem aqui uma reta, ela está no sentido crescente, veja que ela está no sentido crescente, e ao tocar o eixo X, que é este eixo aqui, que está representada, ela cria esse ângulo de inclinação. Esse ângulo a gente chama ele de alfa. Ele é o ângulo de inclinação da reta. A tangente desse ângulo é igual ao m, é o nosso próprio coeficiente angular. Mas vai haver momentos onde você não tem o ângulo, você tem as coordenadas dos pontos que ligam esta inclinação. Digamos aqui, ó, aqui eu tenho esse ponto e digamos que aqui eu tenha esse ponto. Vamos pegar um ponto exato. Aqui eu tenho este ponto. Então esses dois pontos, ao você fazer uma projeção, a gente percebe que a gente cria um triângulo retângulo. Então, encontrar esse coeficiente m também pode ser dada pelo trabalho com os pontos. Já nós vamos fazer isso. Então, você tem dois casos. Você tem na reta crescente e você tem na reta decrescente. Em ambos os casos, você nunca pode esquecer que o ângulo em questão, o ângulo alfa, é o ângulo no sentido anti-horário. Nunca é esse ângulo daqui, tá? É o ângulo deste lado, porque dentro do plano cartesiano a gente sempre considera o ângulo e faz a medição dos ângulos no sentido anti-horário. Ok, então vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui. Nesse caso, digamos que o alfa aqui vale, alfa é igual a 135 graus. Qual é o coeficiente? Quem é m? Né? Neste caso, m vai ser igual a tangente de alfa. Logo, m será igual a tangente de 135 graus. Aí você deve falar, como eu encontro essa tangente? Ora, pela calculadora. Nesse caso, a gente vai fazer uso da calculadora. Deixa eu pegar a nossa calculadora. Na nossa calculadora, todas as calculadoras, sejam do celular, sejam aí do seu computador, ela vai ter o modo científico que fala, ou avançado, e o modo básico. O básico é o que a gente já vinha utilizando, você coloca ela no avançado, no caso da minha, ou científica sua, que ela vai liberar essas funções trigonométricas, ó, tanto as hiperbólicas como as trigonométricas. E a gente quer a tangente de 135. É só clicar aqui e teremos o nosso resultado, que é menos 1. Então, o coeficiente angular desta reta é menos 1, que causa esse ângulo aqui de 135. Mas nesse caso aqui, por exemplo, que a gente vai retornar, eu tenho dois pontos e não tenho o ângulo. Como é que eu faço para descobrir o coeficiente angular? Eu vou usar esta relação. Então, eu vou chamar este primeiro ponto, que apareceu primeiro, de P1, e este segundo ponto de P2. Então, vamos lá. O P1, quais são as coordenadas dele? Ó, a coordenada de x dele é 2, tá aqui, ó, 2.
Qual é o valor dele em y? O valor dele em y é menos 1. O P2, esse é o P1, esse é o P2. Quais são as coordenadas do P2? O x dele vale 3, o y dele vale 1, tá vendo? E aí, para encontrarmos o coeficiente angular, nós vamos fazer, o coeficiente angular vai ser o quê? A razão é y do B menos y de A dividido por xb menos xa. Esse B e esse A podem ser os pontos 1 e 2. Nesse caso, o P2 é o B e o P1 é o ponto A. Então, isso quer dizer que nós vamos usar o seguinte: M será igual o y do segundo ponto, que é 1, menos o y do primeiro ponto, que é menos 1. E aqui você tem o x do segundo ponto, que é 3, menos o x do primeiro ponto, que é 2. Então, isso resulta em 1 mais 1, dividido por 3 menos 2, que é 2. E vão ser 2 dividido por 2, que é 1. Então, esse coeficiente é igual a 1, que é o coeficiente dessa reta. Você vai até reparar que ali deu 1 e aqui deu menos 1. São a mesma reta. Essa e essa tem a mesma inclinação. A única coisa que eu fiz, eu peguei o coeficiente aqui, coloquei ele positivo e aqui negativo. E você vai lembrar lá de quando você estudava o preceito básico de equação de reta de uma função afim. Se o A, ou seja, o coeficiente angular é positivo, a reta é crescente. Se ele for negativo, a reta é decrescente. E a gente vai aprofundar esse conceito nas próximas aulas. Te vejo até daqui a pouco.